Agora sim, segunda live, vamos nessa. Sejam bem-vindos. Bom demais. Olá, Clóvis. Rai. Pronto, nossa convidada já está aqui. Nós vamos conversar com uma convidada super especial hoje, Carol Brazão. Vamos que vamos. Deixa eu convidar ela aqui. Pronto, convite feito. Aê! Tudo bom, Carol? Henrique, tá me ouvindo? Ouvindo e vendo bem, tá ótimo. Perfeito, boa noite. Boa noite, boa noite. Prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Prazer é meu, uma honra. Tava dia tão esperado esse, né? Para Que mim é uma legal. honra participar do Gostei da podcast. biblioteca ali no fundo, hein? Opa, obrigada. São livros maravilhosos. Esse daí, acho que todo o pessoal que estuda essa área de dieta ancestral, jejum, tem basicamente os mesmos livros, né, Henrique? É verdade, verdade. A gente segue uma cartilha muito parecida. Muito parecida. Exatamente, Carol, exatamente. muito Muito obrigado por ter bem. aceitado o convite, tá? Que tal você se apresentar para o pessoal que está seguindo, que está assistindo a live? Se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho da tua formação, como é que é o teu trabalho hoje. E se você puder um pouquinho dizer por que você decidiu fazer nutrição, conta pra gente. Legal, é uma história bem interessante. Então, primeiramente, boa noite a todos. Para mim é um prazer participar desse podcast, porque eu ouço muito, né? Já ouvi, Ah, que nossa, legal. mais de 100 horas de podcast, já ouvi praticamente todos que vocês já gravaram também. E hoje estar do lado de cá, para mim, realmente é uma honra. Bom, meu nome é Carolina Brazão, sou nutricionista, mais voltada para a parte esportiva, um pouco em transição até de perfil de paciente, depois que a pandemia iniciou, isso a gente vai abordando aí um pouco mais para frente, né? Mas eu tenho 12 anos já de formada, o tempo vai passando, Sério? vai Tu se formou voando. com quantos anos, mulher? Pois é, É eu muito sou, nova, pô, já tem 12 anos de formada, que pois legal. é, esse ano eu faço 37. Mas Caramba, legal. super amiga em relação à idade. Eu acho que isso não tem nada a ver. O tempo vai passar para todo mundo. Ah, A eu ia gente tem perguntar se que, você tinha né? formado com uns 15, 16, né? Porque você não aparenta ter Ó, 37 nunca. ai, que bom, quem dera. Né? Isso significa que eu devo aí envelhecer de forma saudável. Se eu for pensar pela genética, pela família, minha avó demorou a ter ruga, viu? Então, espero que, assim, Legal. lógico, a gente faz a nossa parte também, né? Mas espero Claro. que a genética me ajude. Mas eu tenho já 12 anos de formada, né, como nutricionista. Eu lembro que a minha primeira escolha não era nutrição na época. Eu acho até que a gente é jovem demais quando começam a pressionar que tipo de faculdade você tem que seguir. Eu tinha uma inclinação muito grande para veterinária, mas na época não tinha veterinária meio período, tinha que trabalhar, tinha toda aquela responsabilidade já de vida adulta, né? E eu queria mudar o mundo. Então, nessa época, eu era uma adolescente rebelde, acho que como a grande maioria, e gostava muito de reggae, até contextualizando um pouco algumas das minhas escolhas de alimentação. Nessa época, eu seguia uma alimentação com viés mais para o vegetariano, por conta da galera que tinha uma preocupação com a saúde, de se alimentar de uma forma mais natural, pensando no planeta, uma ideologia mesmo, né? Hoje eu consigo ver o Uhum. que me motivou, que realmente foi a questão mais ideológica mesmo. E nessa época eu acabei indo para pedagogia. Fiz 6 meses de pedagogia, Sério? totalmente fora Diferente, né? Diferente. do veterinário e da nutrição, né? Para você ver como eu sabia muito bem o que eu queria na época. Mas assim, eu fui para pedagogia naquela ideia de que era mudar o mundo, né? Então seria mais fácil talvez começar pelas crianças. Em Uhum. 6 meses de pedagogia eu percebi que não era bem assim, né? Que para poder acessá-las eu teria que primeiro acessar os pais. E então isso foi me desmotivando bastante na época. E eu já fazia uma alimentação mais saudável, né? Do que eu imaginava ser, mais com esse viés vegetariano, macrobiótico, tudo, foi quando eu decidi ir para a nutrição, como faculdade mesmo, como escolha. Nessa época eu já devia estar uns 5 ou 6 anos como vegetariana, macrobiótica, e acabei entrando na faculdade. E foi quando eu comecei a estudar mais a importância das proteínas, comecei a ver a necessidade. Era uma época onde não tinha whey protein, a gente achava que tudo isso era bomba, né? Que era Uhum. suplemento, tudo, não É. tinha acesso, né? Naquela época você falava que era vegetariano, as pessoas te ofereciam frango, né? Ou peixe nos restaurantes, então era complicado. E foi Como era a tua alimentação macrobiótica, cara?
Poxa, era uma alimentação bem vegetariana na época, só que com muitos grãos e de uma temperatura semi-ambiente, e eles têm muito, vem muito do oriental, né? Então tem sempre uma sopinha de entrada, tem um bowl de arroz integral cozido de um jeito todo especial lá para ficar bem unidos venceremos, o intestino que depois resolva os problemas disso, Intestino né? que lute. O intestino que lute, com feijão azul, que é um feijão mais específico, com Uhum. tofu, com raiz de lótus. Tinha uma alimentação bem diferente. Veio da Segunda Guerra Mundial, veio um oriental na época para o Brasil, trouxe todo esse conceito da alimentação macrobiótica e eu acabei me envolvendo. Fui trabalhar no restaurante, fui limpar chão, fazer comida, servir Ah, que gente. interessante, que Fui interessante. pro outro lado do balcão mesmo e nessa época eu me lembro que eu estava acima do peso, pálida, que nem um fantasma, não tinha energia para nada. Eu demorei para começar a fazer atividade física. Nessa época eu nem achava que eu precisava também, né? E achava que estava arrasando. Isso foi isso que me levou para essa alimentação nessa época. Mas ali eu já comecei a debater muitos conceitos, né? Tanto com o que eu já estava aprendendo na faculdade, como com o que eu via também. Falei, poxa, eu deveria ser extremamente saudável, né? Uma vez que eu estou fazendo uma escolha com base nas recomendações que a gente mais ouve aí, de comer frutas, comer verduras, comer grãos integrais, ter uma Uhum. alimentação saudável, não beber, não comer açúcar. Tinha umas partes que são legais, mas as outras a gente sabe que hoje em dia são grandes tabus, né? E foi bem no primeiro semestre de faculdade que eu comecei a escalar montanha. Conheci um pessoal um pouco mais velho, o pessoal fazia montanhismo, fazia escalada, e eu comecei a fazer também. Só que eu era sedentária e eu era mais nova. E eles estavam passando o carro em mim. Eu falei assim, não é possível, tem alguma coisa muito errada. E a gente tinha que levar alimentos que não estragavam, né? Porque montanha, às vezes você tinha 2, 3 horas de trajeto até chegar à base para começar a fazer escalada, parava no meio da montanha, e eles levavam muito polenguinho, salame, mais coisas de proteína, e eu nada, né? Eu fazia uma alimentação diferente, e meu rendimento começou a piorar muito. E foi nessa época que eu comecei a questionar todo o meu hábito alimentar, porque diferente da maioria, que acaba às vezes indo para uma alimentação vegetariana, eu tinha um paladar muito carnívoro, né? Certo. Meu sangue é O positivo, meu pai é um excelente churrasqueiro, então eu tinha um paladar, inclusive, para carne mal passada barra sangrando, né? Foi uma opção Uhum. até difícil na época parar de comer, mas foi muito rápido voltar também. Então, Essa é a vantagem, né? essa é a vantagem. O nosso DNA não nos engana, né? O nosso paladar realmente ele é muito voltado para proteína e gordura, não tem jeito, né? Então foi nessa época que eu decidi voltar a comer carne e foi numa época também que eu comecei a trabalhar. Então eu entrei na faculdade de nutrição e no segundo ano fui convidada a ser estagiária de um laboratório farmacêutico. Ah, E fui para a indústria farmacêutica nessa época, né? interessante, interessante. Fiquei aí por quase 9 anos na indústria Sério? farmacêutica. Você Sério. trabalhava no laboratório tipo como representante? Exatamente. Eu Era? entrei completamente sem saber o que eu ia fazer na época da entrevista como estágio. Achei que era para trabalhar na cozinha, totalmente zero contato com a indústria farmacêutica até então. E aí eu vi que era para trabalhar como representante comercial, né, de um produto que eles tinham de suplemento nutricional para criança. Então, Hum. eu começo a esbarrar naquelas histórias, né? Ah, não come o lanchinho da tarde, toma um suplemento. Não janta, toma um suplemento, e dá-lhe suplemento, dá-lhe suplemento. E nisso eu visitava médicos, nutricionistas. Hoje as coisas inverteram, né? Interessante ver como é que as coisas são. Mas naquela época eu estava entrando na faculdade, eu acreditava na indústria assim como a maioria das pessoas Sim. acreditam, né? O marketing deles é uma coisa espetacular e eu não aprofundava tanto meu conhecimento na área, uma vez que eu não trabalhava com consultório também. Mas algumas coisas já na faculdade não faziam muito sentido para mim, nessa história de contagem de calorias, né? Alguns conceitos que a gente sabe que hoje a gente não leva tanto em consideração na prática clínica. Mas como eu não trabalhava com consultório, não trabalhava com público final, eu acabei rompendo um pouco com a parte mais acadêmica e fiquei mergulhada na história de trabalhar e pagar conta, né? Estava Entendi. trabalhando em indústria farmacêutica multinacional, eles sugam do nosso pescoço quase, né? Você trabalha E dá demais. uma boa grana esse trabalho? Dava uma boa grana, cara? Infelizmente, sim, né? Acho que aí é onde é a tal da algema de ouro. Eles te dão um salário Acaba bom, seduzindo muito, né?
seduz. Te dão um salário bom, eles te dão carro, eles te dão vale transporte, vale alimentação, vale plano de saúde, tudo, participação de lucros. E quando você vê, você começa a questionar, né? Será que eu vou continuar trabalhando com isso pro resto da minha vida? Porque por mais que seja um nicho um pouco variado, você consegue mudar de laboratórios, né, entre laboratórios, mas eu não queria sair da linha nutricional, não queria ir para a linha farma, que ia ser muito pior, provavelmente, e comecei a questionar a parte mais ética do trabalho em si, né? É. Porque trabalhando com nutrição e, de repente, falando sobre suplemento nutricional, e foi uma época onde vieram fórmulas infantis para o Brasil, e aí a ética começou a esbarrar ainda mais. Porque ano que passa, né, acionistas novos vêm e eles querem cobrar resultado da empresa, e quando vê você tem que ir contra o aleitamento materno ou contra uma alimentação saudável para vender mais. Opa, peraí, não é bem assim que eu trabalhava, né, já não seguia tanto essas recomendações na rua e também já não me via mais trabalhando nisso. E foi quando eu comecei a treinar, né? Comecei a fazer atividade física, comecei a cuidar mais da minha alimentação, já comecei a ir para uma linha mais low carb e as pessoas começavam a falar, poxa, você treina, tem um corpo legal, devia trabalhar com nutrição mesmo, né? Devia atender em consultório. Eu falo, poxa, mas eu já estou muito tempo sem contato com isso, né? Mas foi aí que eu comecei a ver uma saída, uma porta de saída aí do mundo da indústria farmacêutica e decidi abrir consultório. Isso tem uns 6 anos, quase 7 já. E eu toquei durante um ano as duas coisas no paralelo, até sentir firmeza de poder largar a indústria farmacêutica e ficar só realmente com o consultório. Então, foi um ano de muito trabalho, né? Visitava médicos durante o dia e fazia consulta na hora do almoço, final de semana, feriados e afins. E aí eu consegui fazer a transição e ir realmente para a parte de consultório. Então, foi quando eu comecei a minha parte de atendimento, né? Então, assim, é uma viagem da explicação, mas foi aos trancos e barrancos que eu caí na área da nutrição em si, enviesada por uma ideia de uma alimentação saudável que hoje eu sei que não é, mas que me ajudou em toda essa trajetória, e a parte do marketing em si, do laboratório farmacêutico, ajudou numa outra questão que eu acho que o pessoal da área da saúde acaba às vezes não tendo tanto, né? Então, acabou que ajudou quando eu fui montar o meu próprio consultório, a forma de Sim. trabalho. E eu sou muito grata a toda essa trajetória, não mudaria nada, porque acho que é através disso, né, dessas vivências todas, que a gente vai determinando o nosso caráter, porque a gente acredita, vai testando muita coisa também. Uhum. Então, eu tive a oportunidade de testar praticamente todas as dietas que existem para poder chegar hoje no estilo de vida que eu sigo, sabe? Interessante, interessante. E você falou uma coisa muito crítica que eu acho que é fundamental, e tem muita gente que comentou até aqui que está começando nutrição, etc e tal, é essa questão de entender que dentro da nossa profissão, se a pessoa for optar pelo consultório, ela tem que entender que aquilo é uma venda, que nós somos vendedores, né? Só que Sim. nós temos a nossa imagem e o nosso profissionalismo, essa coisa toda. A gente não vende um produto, a gente vende um serviço. E as pessoas muitas vezes elas esquecem disso, né? E você aprendeu no marketing lá na indústria farmacêutica, eu tive a experiência com a indústria de suplementos como representante também. E aí, nossa, o quanto que eu apliquei para poder criar né, para poder ter um grupo de pacientes. Eu estou formado só há 6 meses, eu já tenho uma quantidade de pacientes muito legal. Então, quer dizer, sem essa habilidade de marketing que eu tive lá atrás, eu acredito que você deve pensar da mesma forma, a gente não teria conseguido alcançar esse sucesso. E, caramba, isso não é ensinado na faculdade, né? Não é ensinado. Isso é Não é um gap gigantesco, né, da faculdade. Mais um, né, gap mais, gigantesco. né? A gente sai da faculdade, na realidade, sem saber absolutamente nada, né? Exatamente. Eu lembro que quando eu estava no quarto semestre, eu fiz um curso que tinha aqui em Fortaleza, chamado Virei Nutri e Agora. E Assim, eu estava no quarto semestre, né? Então eu já fui fazer esse curso. E, ao meu lado tinham nutricionistas recém-formados e graduandos que estavam no último semestre. E era nítido na cara deles que eles estavam absolutamente desesperados, porque eles não sabiam o que ia fazer. Não sabiam, eles não não, sabiam nem como tirar o CRN. olha Sabe, é só. um aspecto prático que você aprende na faculdade. Você não sabe o que, é que você tem que fazer na faculdade. É até o diploma. Daí para frente, meu amigo, te vira.
né? E isso é bem Exatamente. e não é só, acho que não é só na nutrição, acho que tem em vários lugares, acho que a gente tem esse gap muito forte, né? Na parte prática. Essa a área da saúde em si, né? Eu cheguei a presenciar outros laboratórios ofertando até como curso para médicos a parte de marketing. Vai ter site, não vai? Vai fazer um cartão? O que que tem que colocar no cartão? Qual o tipo de cor da parede da recepção? Se você quer que seja mais giro, se você quer que a pessoa fique mais tempo, como que a gente torna o Nossa, ambiente mais confortável. Tem uma série de questões que eu acabei aplicando no consultório, uma vez que as minhas consultas são muito demoradas, né? Então, eu fico mais ou menos 2 horas a 3 horas com os pacientes. Quando é a primeira consulta, às vezes vai 3 horas, e quando é consulta de retorno, que são as próximas consultas ali de sequência, normalmente 1 hora e meia, 2. Então, eu pensava nisso. Eu não posso ter uma poltrona que não seja confortável, o ambiente, às vezes, que não seja confortável, que a pessoa comece a ter ciricutico de querer sair, porque eu sim. trabalho com, né, a gente trabalha, né, com reeducação alimentar, então você precisa de É, um tempo para poder explicar tudo, verificar se a pessoa entendeu, não é só uma dieta com começo, meio e fim, né? Pega esse papel aqui, siga e a gente se vê daqui a uns meses. Não exato. funciona, né? Hoje, com o mundo online, a gente teve que se reinventar mais uma vez, né? Porque toda essa questão do consultório, da cor da parede, foi embora. Agora Exato. tem Exato. muitas consultas acabam sendo online, mas essa questão do marketing eu acho que é um gap que falta mesmo, porque por mais que a gente trabalhe com o que a gente ama, é trabalho, né? É, Então, precisa exatamente. encarar, não pode Precisa ser encarar algo. profissionalmente. E esse é outro ponto que eu vejo também. Muitas das pessoas que entram na faculdade, elas só começam a se encarar profissionalmente quando se concluem. É, Sabe? Então elas perdem 4 anos que elas já podiam atuar de forma profissional, porque veja bem, não estou dizendo aqui que vai passar dieta, mas eu posso ter um Instagram profissional, eu posso já começar a coletar entre aspas, né, a ter seguidores de acordo com o meu sim. profissionalismo, para quando eu me formar, eu já tenho um público para dizer, me formei, agenda aberta, vamos lá. E não, é engraçado, porque a gente é muito jovem também, você mesmo falou, né? A gente começa muito jovem. E aí a gente acaba É. indo, enveredando por esse lado e perde muito desse momento, né? De se formar e já começar a atuar. Porque a gente, depois que se forma, a gente, agora eu vou cuidar do marketing, agora eu vou cuidar da. E E não, são não. tantas coisas que ficam em aberto, né? Eu devo cobrar caro, devo cobrar barato, eu devo ter retorno ou não devo trabalhar com retorno, eu devo Uhum, ter uma secretária ou não, eu devo ter uma consulta extensa ou não, eu entrego tudo na primeira consulta ou não, né? Tem tantas isso. ferramentas, tantas formas. E não existe muito o certo e errado, né? A gente fala tanto de individualidade biológica, por mais que a gente entenda que a alimentação ancestral, que é um ponto que a gente defende, é a alimentação da espécie Homo sapiens, né? Uhum, Independente da idade, do sexo, etc. e tal. Mas a forma como você vai conduzir uma consulta vai depender muito das queixas que o paciente traz, do nível de conhecimento que ele já tem de nutrição. E pensando de uma maneira holística, né? Se ele dorme bem, se ele está feliz no trabalho, se ele está feliz uhum. no relacionamento, se o intestino dele funciona, se ele toma sol, se ele tira férias. Tem tantas coisas que a gente precisa levar em consideração, pensando no hábito alimentar, né? Quando a gente vai para um gatilho de compulsão alimentar, é uma emoção que está levando a esse gatilho. Então, tem que ter um tempo para a gente poder investigar isso, e isso não é ensinado na faculdade, né? Então, não ensinam você a olhar o ser humano como um todo. Acho que isso é um ponto, inclusive, da própria faculdade de medicina, onde você fragmenta muito a pessoa. Vamos olhar o estômago, vamos olhar o coração. Esquece que isso faz parte do ser humano, com emoções, com um monte de coisa. E também não ensinam muito como usar as tais das ferramentas, né? Eu lembro que o primeiro atendimento que eu fiz, eu fiquei em pânico. Eu falei assim, nossa, mas eu vou passar a lista de substituição? Eu vou usar qual tipo de protocolo de dobras? Até esse tipo de coisa do manejo, do que é prático, né? Não é prático o paciente sair com uma batalha naval na mão. Eu não vou conseguir comer isso, deixa eu ver lá no meu lista de substituição o que eu posso trocar, por exemplo, como se a gente fosse um robô e fosse se alimentar dessa maneira todos os dias, né? A gente tem que pensar sempre em coisas práticas. Então, foi por isso que eu fui mudando, inclusive, a minha área de atuação dentro da nutrição e rompendo até com os próprios conceitos de nutrição básica de saúde que a gente tem de orientação de Sim. planejamento nutricional, aqueles montes de tabus que eu acreditei em todos, né? Eu já fui marmiteira de andar com aquelas bags térmicas com 8 refeições por dia. Eu Nossa, já outro dia eu vi um pobrezinho, ele tava com uma mochila.
a mochila tinha computador, eu acho, ele tava com uma sacola que parecia aquelas sacolas de academia que deveria ter a roupa que ele ia para academia, e do outro lado, pendurado, uma marmita. Quer dizer, era praticamente um cabide ambulante, entendeu? De tanta coisa que ele tinha pendurado nele. Porque, sabe, nossa, quando eu penso, eu também passei por essa fase, né? Eu também tive a fase da marmita. Eu tive a fase de ir para. Às vezes a gente tinha jantares na outra empresa que eu trabalhava, e eu levava a minha marmita. E todo mundo olhava assim estranho. E eu achava que aquilo era super normal. Hoje, quando eu vou para um jantar, alguma coisa do tipo, eu acho ridículo uma pessoa que leva marmita. Eu não consigo entender como é que a pessoa anda com marmita, né? Então, sabe, a gente vai mudando os Olha, conceitos, a gente vai evoluindo. Eu acredito que a gente vai evoluindo, né? eu cheguei a passar já tanta vergonha, Henrique, com essas coisas de levar marmita para Conta um tudo caos quanto é aí para nós. lugar. Meu Deus do céu. No próprio laboratório farmacêutico, né, a gente tinha as convenções, por exemplo, e as convenções a gente ficava uma semana fora de casa, ficava em hotel. E aí tinha aquele esquema todo de café da manhã, coffee break, 10h30 da manhã, almoço, coffee break à tarde, jantar, quando não rolava uma ceia ou alguma coisa assim. Nessa época, eu já tinha começado a treinar, né? Eu comecei a treinar lá para meus 20 e poucos anos, demorei, confesso, tinha um problema de condromalácia no joelho, infância inteira, não pude fazer educação física, foi uma interpretação errada de ortopedistas da época e eu fiquei também, não vou fazer atividade física por conta disso, também fiquei relaxada por tempo demais. Aí, nessa época eu tinha começado a treinar e aí eu decidi levar a dieta mais a sério. E nessa época eu entrei para uma linha mais bodybuilder de dieta, né? Então eu lembro que eu cheguei a levar para a convenção clara de ovo pasteurizada. Então o pessoal ia para o coffee break 10h30 da manhã, eu subia no quarto rapidinho, batia clara de ovo com Clyde para tomar, porque eu não queria perder massa muscular, uma barrinha de proteína. Nossa senhora, cada uma. Agora, o lado bom, né, é que a gente, por ter testado tudo, pode falar, olha, esse aqui funciona, esse não Uhum, funciona, exato. porque a gente sabe que estudo científico hoje em dia tem para tudo quanto é lado, a gente consegue provar tanto a favor quanto contra, né, e que às vezes aqueles mecanismos que a gente aprende na faculdade, nas partes da bioquímica, na prática às vezes são completamente diferentes. Então, por mais que a gente ouça, né? Não, você precisa de pré-treino para treinar, você precisa de pós-treino, senão você vai perder tua massa muscular, só absorve 30 gramas de proteína por refeição, tem que comer de 3 horas, tem que ter salada, tem que ter fruta, tem que ter fibra, tem que ter um monte de coisa. E aí, quando você testa na prática uma forma diferente e começa a ver melhora em você, melhora na sua performance, melhora nos seus exames, melhora nos pacientes contra fatos, não argumentos, né? Então, hoje eu Exato. me sinto muito segura de tudo que eu já passei, de toda a linha que eu sigo, por ter realmente tido tudo isso, o tal do skin the game, né? Eu Sim. sofri na pele todas essas Uhum. É. tentativas e testei o que dava certo e o que não dava. Então, E você acabou indo ônus para e a bônus. nutritiva, né? Pois é, acabei indo para nutrição esportiva. Na época que eu decidi abrir o consultório, eu treinava na Companhia Atlética e muita gente me conhecia por conta disso. Eu treinava mais pesadinho e tal. E aí o pessoal começou a falar: Poxa, você deveria abrir um consultório, mais pensando nessa história mais estética, né? Gominha na barriga, percentual de gordura baixo, ganho de massa muscular. E aí eu comecei a ir mais para essa linha da esportiva mesmo. Foi Uhum. mais ou menos nessa época que o CrossFit começou a dar um boom, né, aqui no Brasil. Ou pelo menos para mim, talvez já fosse eu que não sabia também, né? Porque o Isso é mais ou pessoal menos. daquela. Oi? Quando Isso é, foi? isso é mais ou menos que ano, né? Isso tem mais ou menos uns 6 anos, por É. aí, 5, 6 anos. Foi logo quando eu abri consultório e começou essa história de CrossFit. E o pessoal da musculação tinha muito ranço, né, do CrossFit. Talvez ainda tenha um pouco, né? Tem E frescurinha que a gente tem. então, normal, né? Mas eu era da musculação e tinha ranço do CrossFit. Aí eu falei, Aham. não, esse negócio de CrossFit, eu com esse meu joelho ruim, não vai dar certo, eu vou fazer e vou me lesionar. E vendo o pessoal fazendo, mas lá na companhia atlética, o Águia, que é o CrossFit deles, é dentro da companhia, então meio que já está incluso. Tá incluso, falei, não vou ter que pagar nada, né? Vou lá testar. Cheguei na arrogância, né? Eu sou da musculação, vou passar o carro. Uma semana sem mexer direito, de dor, em tudo quanto é músculo que você possa imaginar. Baixei a bola, né? Falei, acho que não sou tão boa assim, não estou tão bem condicionada assim, e acabei me apaixonando pelo CrossFit.
larguei a musculação, fui mais pro CrossFit e nisso acabei me tornando mais conhecida na área da nutrição esportiva, com esse viés mais pro CrossFit, por conta Uhum. da região, né? Então, alguns anos se passaram, eu acabei sendo proprietária de um box de CrossFit, fui por 2 anos sócia proprietária do CrossFit Campo Belo, e aí, no segundo lockdown que teve agora da pandemia, eu decidi sair. Quando a pandemia chegou, minha vida mudou de cabeça para baixo. E Eu aí, eu acredito. decidi dar um foco maior na parte do consultório e acabei saindo da sociedade do CrossFit Campo Belo. Mas até dona de boxe eu cheguei a ser. Então, é aquela história, né? Foi vegetariana, hoje é carnívora. Gostava do CrossFit, sou Situação dona de boxe. É aquela história. A gente tem que ser flexível, né? Não pode ser sempre, Exatamente. tem que Por estudar. falar em dieta carnívora, como foi a tua chegada na carnívora? Conta um pouquinho aí pra gente. Porque, realmente, você saiu do vegetarianismo, era macrobiótica, e aí eu acredito que não foi uma transição, pum, do outro lado. Até porque você estava na faculdade, então ainda tinha conceitos que deviam estar mudando na sua mente, né? Sim, e até interessante que foi relativamente recente essa minha mudança, né? Eu já vinha de uma dieta, já tinha testado de tudo, então eu fui lá vegetariana, macrobiótica, depois eu fiquei um tempo aí meio cinzento, sem dieta, que foi quando eu me deslumbrei pelo mundo dos vale-refeições e multinacional de trabalho, né? E Uhum. aí comecei a ganhar um pouco de peso, nessa época eu comecei a treinar, fui para low carb e aí comecei a fazer alguns protocolos de jejum de 12 horas, nada muito além disso, eu não conseguia fazer jejuns muito longos. Tinha dor de cabeça, tinha irritação, tinha fome, mas não sabia o que estava acontecendo ainda, né? E já passava para alguns pacientes oscilações de carboidrato nos cardápios. Eu entendia o carboidrato como meritocrático, né? Então, eles só tinham direito ao carboidrato na época, nos dias de treino, normalmente próximos ao treino, ou pré ou pós-treino, já com um índice glicêmico mais baixo, porque nessa época eu já seguia uma linha mais da nutrição funcional. Comecei a ir muito para congresso, comecei a estudar muito essa parte de modulação intestinal, probióticos, correlações que hoje a gente sabe que são todas enviesadas da carne vermelha, com câncer, com inflamação, com um monte de coisa, aquele monte de fitoterápicos, né, com receitas gigantescas de fitoterápicos, achando que quanto mais melhor, né, hoje eu sou o Sim. oposto, minha prescrição praticamente zerou de fitoterápicos por conta da mudança de dieta, mas eu já flertava com a cetogênica sem saber o que era a dieta cetogênica. Então, Uhum. se você pega cardápios da época, já tinham cardápios ou dias mais cetogênicos, né? Só tinha gorduras e proteínas ali, mas com um pouco de folha, um pouco mais mediterrâneo, se a gente for pensar, com proteínas mais magras. E assim foi, né? Só que aí veio a pandemia, e logo que veio a pandemia, minha mãe na época ficou morando comigo um tempo em casa, uns 2 meses, trabalhava com turismo, perdeu o emprego logo no início assim, da pandemia, porque foi uma das áreas mais afetadas. O consultório ficou fechado 4 meses, o box ficou fechado quase 4 meses também, então a cabeça deu aquela pirada, acho que como todo mundo, né? Não sabia o Uhum. que ia acontecer, e eu dei uma enfiada de pé na jaca, digamos assim. Aí, passado 1 mês e meio, eu falei, opa, tá demais, eu preciso fazer uma dieta, colocar as coisas no eixo de novo. Tava bebendo um pouco mais, uma taça de vinho, uma cerveja, mas com uma certa frequência que já não é legal. Para a gente Teu pensar, né? som. Se eu tô... Ah, Voltou? Tá me ouvindo? voltou. Voltou, Voltou. tá. A gente fica pensando assim, né? Poxa, eu não posso pedir para uma pessoa, orientar uma pessoa a fazer algo que eu não dou conta de fazer, né? A gente não pode ser incoerente dessa maneira. Então eu falei, bom, vou ficar sem beber pelo menos 2 meses, fazer uma detox, né? E a partir disso comecei a dar uma apertada na dieta e na pandemia eu conheci meu atual marido pelo Instagram. A gente fala que essas coisas existem, existem, né? Que legal. E foi um papo bem interessante, porque ele é engenheiro formado, mas já estava no segundo ano de faculdade por curiosidade, mas por gostar muito do assunto. Ele já fazia protocolos de jejum longos, já se alimentava na maior parte do tempo com uma refeição só, né, que é o tal do OMAD, né, o One Meal a Day, uma refeição ao dia, e já era mais para cetogênica carnívora. Então, quando a gente se conheceu, eu comecei a conhecer o tipo de alimentação dele, e ele já fazia CrossFit, e eu ainda era dona do box, cheguei a levar ele lá para treinar, a gente tudo de portas fechadas na época da pandemia, e ele em jejum de mais de 18 horas, zero carboidrato, que eu comecei a me intrigar. Falei, não é possível, esse homem vai desmaiar aqui, tem mais de 1,90 m, não vou dar conta de tirar ele do chão,
né? E levei um gel de carboidrato para mim. Falei, no caso, se eu passar mal, eu tenho um gel de carboidrato para me salvar, né? E no final das contas, por questão psicológica mesmo, eu acabei usando o recurso do gel. Mas saí de lá meio pau da vida. Falei, não é possível, gente. Como é que ele já faz isso há muito tempo, né? A gente ouve tanto que precisa do carboidrato, que eu fazia uma low carb bem restritiva, mas usava ali uma mandioquinha, uma batata doce antes do treino, É, mas é. não correlacionava que eu tinha uns quadros de hipoglicemia no meio do treino, bocejando no meio do treino, sabe? Erros, né? De combustível ali inadequado, Uhum. pensando na performance. E aquilo começou a me intrigar. E aí eu comecei a testar também. Falei, bom, vou começar a tentar aumentar as minhas janelas de jejum e vou cortar o carboidrato de vez. Eu já tinha feito isso outras vezes na vida, sabia que dava para fazer, e vou tentar treinar no auge do jejum e ver o que acontece. Então foi um período de adaptação de mais ou menos uns 4 ou 6 meses, na transição de sair de 2 refeições dia para uma só, né? Mas a Importante parte da. que está escutando a gente ficar ciente. Foram 4 a 6 meses, né? Não é? É, É porque a galera quer dizer assim, a partir de agora vou comer só uma vez. E não é assim, pessoal. Tem uma adaptação. Tem uma adaptação não só fisiológica, mas no seu caso, uma adaptação de performance, né? Eu tenho certeza que a performance é. queda para depois voltar ao nível original, né? Sim, hoje a gente sabe até por estudo, né? Leva mais ou menos aí 3 meses para a gente ter os mesmos Uhum. estoques de glicogênio muscular, toda essa transição. No meu caso, eu acho até que demorou um pouco mais, porque dentro de mim ainda ficavam debatendo muitos conceitos. Então, uma parte minha duvidava, uma parte minha acreditava, e no paralelo eu fui testando em mim e fui lendo um monte de coisa. Aí fui devorando artigo, fui ler livro, fui ler, ouvir podcast, ouvi mais de 100 horas de podcast, comecei a mergulhar nos conceitos todos, fui descobrir o que, que era dieta de fato cetogênica, como fazer, quais eram as variações, como que a gente evita os quadros de dor de cabeça, de transição de metabolismo ali na primeira semana, os riscos da desidratação, uma vez que a gente não segura tanto sal no corpo, o uso da água com sal como um pré-treino, e fui estudando um monte de coisa e no paralelo testando em mim. E eu tinha muita fome, né? Então eu usei muito aquele recurso do jejum metabólico que a gente fala, que é Sim. você não quebrar aí muitas calorias no dia. Existem vários protocolos, né? Mas a ideia, nesse caso que eu usava, era: vou fazer 24 horas de jejum. Se chegasse nos 18, 19, eu tivesse com muita fome, eu beliscava um pouquinho de amêndoa, só para dar aquela segurada, ou alguma fonte de gordura, mais de gordura, para dar Uhum. uma segurada até a quebra oficial, e assim foi seguindo, e quando veio, eu fiz a transição, e como estilo de vida mesmo, porque eu saí de 70, eu já tinha abdômen marcado, não estava acima do peso, mas tinha uma gordurinha ali para perder, que eu nem sabia que era tanto, inclusive. Mas quando eu fiz essa transição, Sempre, eu não sei, é uma tendência natural da gente se superestimar, né? A gente olha no espelho e diz, estou ótimo, né? tô maravilhosa. É. Pois é, aí eu fui perceber que não, né? Então eu tava com 70, 71, fui bater 61 quilos. Então, nessa transição toda, eu perdi 10 quilos de balança, né? Nesse peso de balança, eu fiz transição de massa muscular. Então, eu hoje estou com quase 5 quilos a mais de massa muscular do que eu já tinha naquela época, sem carboidrato, treinando em jejum, né? E isso eu já vejo em vários pacientes meus, o ganho de massa muscular na dieta cetogênica, na dieta carnívora, sem o acréscimo do carboidrato, enfim, né? Então, mudou bastante o perfil de corpo, meu rendimento em treino mudou muito também. Eu não conseguia treinar mais do que 4, 5 vezes na semana sem ter que dar um off. De processo inflamatório, às vezes dor articular, eu já não sabia muito se a minha dor articular era da idade, né, ou do excesso de treino, ou se era por alguma outra razão. E essas dores todas foram sumindo, né? Hoje eu sei que eu comia baldes e baldes de salada. Então, assim, toda a minha refeição tinha um balde de repolho com rúcula, com não sei o quê. Então, eu devia ter, meu nível de cristal de oxalato devia ser lá em Você tá cima, alto, né? sem Por conta dúvida. das dores articulares que eu tinha na lombar, tinha no joelho, já tinha os problemas de condromalácia. Então, tudo isso melhorou muito, sem falar que a parte de sistema gastrointestinal fica perfeito, né? Então, te dá uma Isso. liberdade em relação Nossa, à rotina que é incrível. Então eu acabei me adaptando, me senti muito bem. Eu aprendi a treinar no auge do jejum. Então hoje, basicamente, quem define o horário que eu vou quebrar o meu jejum é meu treino. Se eu não treino no dia,
e estou trabalhando demais, a tendência é que eu quebre meu jejum só no horário do jantar. Eu já não fico mais perseguindo o horário. Ah, hoje deu 22, deu 27, deu 30, enfim. Você faz Né? apenas o jantar por dia. Faço apenas o jantar por dia. Quando eu tô com um dia mais tranquilo, que nem hoje, por exemplo, eu já treinei mais cedo, eu acabei quebrando meu jejum antes da nossa live, porque depois ia ficar tarde, as crianças em casa, já ia ser uma Uhum. rotina diferente. Então eu vou de acordo com o dia. Na maioria dos dias é uma refeição só, uma vez na semana, às vezes eu abro a janela para fazer almoço e jantar. Mas mais para recreativo, às vezes, algo como estilo mesmo de vida. Mas a Entendi. parte cognitiva do jejum, ela é sensacional. Então, em atendimento, eu prefiro estar em jejum e para treinar também. Então, eu acabei me adaptando. Mas isso é uma coisa que eu falo, né? Até puxando um gancho de uma história que você falou, eu levei muito tempo para fazer essa transição, parte por conta dos conceitos que eu ficava realmente tendo dúvidas, né? Mas hoje eu consigo fazer uma introdução de uma carnívora com jejuns longos em alguns quadros, né? Não são todos os pacientes que eu faço jejum ou que fazem Claro. jejuns longos, tá? Mas eu tenho casos de pacientes que já na primeira semana ou na segunda semana já começaram com jejuns de 24 horas e super se adaptaram. E nesse caso, eu acho que boa parte do sucesso é, primeiro, eu saber como propor essa transição para eles, que eles não sintam uma quadra de dor de cabeça, de irritação, de fraqueza, daquela sensação de eu vou morrer, da hipoglicemia, da transição, e parte pelo tempo que eu gasto em explicar para eles, né, da onde vem essa história, da onde vem a dieta ancestral, quais são os benefícios do jejum, como é que a gente faz. E, em terceiro ponto, acho que da confiança que eles têm no profissional também, porque Sim. se ela está falando que eu posso fazer, ela faz, ela não morreu, eu vou fazer também. E quando Exato. vê, né, as pessoas fazem. Então, eu tenho um exemplo, lógico que tudo depende do quanto a pessoa tem para perder, né? Mas eu tenho uma paciente na Inglaterra que já topou de cara fazer os jejuns de 24 horas. Ela tinha uma inclinação para ir para uma dieta carnívora, porque ela não comia nada de verdura e legumes coloridos nem nada. Mesmo Uhum. que fosse um junk food, ela tirava o pedacinho do hortelã que viesse junto na refeição. Só que em contrapartida, por conta disso, ela comia hambúrguer pra caramba, pizza, refrigerante, chocolate, todos os industrializados, processados, cheio de óleos vegetais, tudo mais. Precisa perder bastante peso, né? Então, ela aderiu, ela trabalha num regime de semanas que oscilam de acordo com o horário que ela trabalha, e por conta disso, os jejuns de 24 horas fariam mais sentido, até para ajuste de ciclo circadiano, porque parte trabalha de madrugada normal de trabalho, ela trabalha em horário normal, como a gente. Aham. Então, para fazer esse ajuste de ciclo circadiano, foi interessante a gente manter sempre uma refeição no mesmo horário, independente da semana dela de trabalho. Resumo da ópera: ela aderiu à carnívora e foram-se 16 quilos em 2 meses. Né? Então, Nossa, legal. quatro, Legal. 4 meses de acompanhamento já foram mais de 22 quilos de gordura e ela está super bem. E aí é onde vem, acho que a minha maior preocupação quando a gente pensa em jejuns longos, né? A gente precisa entender que proteína existe aquele cálculo mínimo que a gente precisa fazer em ingestão, Sim. né? Para manutenção de massa, se você treina, então pensando numa dieta mais voltada para um público de performance, de ganho de massa muscular, a gente faz cálculos de 1,5, 2 gramas por quilo de peso da tal da proteína líquida, né, que de fato a gente vai absorver. E isso talvez seja uma trava na escolha do protocolo de jejum, porque como eu faço, por exemplo, eu faço crossfit hoje, faço escalada, ando de bicicleta, faço musculação, hoje eu estou diversificando um pouco mais, mas sempre Uhum. com o intuito de ganho de massa muscular, manter um shape, né? Então eu jogo minha proteína lá em cima. Só que quando eu faço uma refeição só, eu consigo comer mais de meio quilo de carne numa refeição só. Então eu tenho estômago para isso, Sim. logo eu posso fazer dieta com um jejum longo sem prejudicar minha massa muscular, sem prejudicar meu metabolismo. Quem não consegue, aí a gente precisa realmente abrir e aumentar essa janela para 2, 3 refeições, caso a gente não queira prejudicar a massa. Não é o Sim. intuito, né? Ela, por exemplo, Sua refeição é uma refeição grande. Assim, é, deixa eu refazer a pergunta. Você tem quanto de altura e quanto de peso, para poder ter uma ideia, para o pessoal ter uma ideia. boa. Eu tenho 1,65 e meio, que eu falo que esse meio é muito importante. Ele Importante. não entra nos cálculos, mas ele é importante. E eu fico oscilando meu peso entre 63 e 65. Então, Certo. Então você tem uma taxa de gordura baixa. Eu já vi foto sua no Instagram, você tem uma taxa de gordura baixa, abdômen bem trincado e tal.
Então, assim, esses 63, 60 e poucos quilos é realmente muita massa magra que você tem, né? A minha última avaliação física eu estava com 11,2% Muito de bom. Para peso. uma mulher, isso é surreal, né? É, Bem interessante. Até porque você não é um atleta profissional, né? Você é um atleta pois amador. é, Você treina por estilo de vida, né? Não é uma pessoa que treina para. exatamente. Imagino que você deva, de repente, competir em alguma coisa, mas não é o seu ganha-pão, né? Não é, não. Eu fiz algumas competições no CrossFit, mais para sentir na pele como é que era, principalmente os bastidores, o nervosismo, até para poder orientar bem os pacientes na hora de ter alguma competição. Eu cheguei a cuidar de duas atletas do Games, né, na época. Hoje elas não competem mais, que é a Cris Torinho e a Marina Roma. Elas chegaram aí para regionais, em Ah, que legal. time, e ficaram comigo mais ou menos uns 2 anos e meio. Pude fazer toda a preparação do Games para elas, foi muito legal. Hoje elas estão na Carnívora, estão morando em Dubai, estão felizes da vida, super se adaptaram ao estilo de dieta. Isso a Globo não mostra, né? Essas coisas. Essa parte a Globo não mostra. Mas, de fato, assim, hoje eu não tenho mais nenhuma pretensão de competição, né? Inclusive, nem quero ficar muito num esporte só. Eu acho que toda vez que a gente diversifica, você melhora o teu neural para os outros esportes também. Pensando em manutenção de massa, pensando em proteção articular, em tudo isso eu tenho variado Questão de mais, né? longevidade, né? Mas Habilidade, essa coisa toda é muito importante. Muito bom, exatamente. E muito eu bom. não passo fome, né? Então eu brinco não, né? É bem a verdade. Quando os pacientes chegam lá no consultório, a maioria, por ter esse viés desportiva, vem assim: ah, eu quero ganhar massa muscular e quero baixar o percentual de gordura. É sempre a mesma história. E É, sempre ficam ouvindo eu falar sobre Parkinson, Alzheimer, câncer, síndrome metabólica, diabetes, porque não tem jeito. Se a gente não falar sobre doença e saúde, não adianta a gente ficar falando sobre percentual de gordura, né? Então, o que eu explico para eles é que se o seu corpo está acumulando gordura, algo está errado, já não está saudável, né? Talvez já tenha um quadro de resistência à insulina, você já esteja ingerindo mais alimento do que o necessário, aquela sinalização de abundância na natureza, full time, né? Não esquece é, de sinalizar a escassez para a gente conseguir ter acesso a esse mercadinho que a gente tem com a gente, que são as nossas reservas de gorduras. O pessoal às vezes esquece que gordura é reserva de energia, né? Então a gente tem que criar exato. mecanismos para poder acessá-los. Então, por conta disso, eu sempre falo que a gente vai chegar no resultado estético, no emagrecimento, mas ele é consequência da saúde. Então, primeiro a gente vai arrumar a casa, a gente vai restabelecer a saúde como um todo e a partir dali vai destravar o emagrecimento, porque a gente vai consumir toda essa fonte de energia extra, diminuir esse quadro de inflamação e, logicamente, depois a gente vai lapidar se for o caso. Ah, baixei meu percentual, agora eu quero ir para o estético mesmo. Aí a gente começa a pensar mais em questões de alterações calóricas, aumento de janelas de jejum, associar algumas estratégias junto. Entendi, entendi. No CrossFit é muito comum as pessoas falarem da obrigatoriedade de você ter um carboidrato, né? Como é que o pessoal que treina contigo vê a tua dieta, eles falam alguma coisa? Chegaram a dizer, tu vai morrer, alguma coisa do tipo? Como é isso? Como é a Sim, interação com o box? eles falam, mas hoje em dia, né, já acostumaram e acaba que boa parte, pelo menos na época que eu atendia mais em São Paulo, ali perto do box onde eu era dona, a maioria das pessoas passavam comigo, então já estavam acostumados e quem não queria nada muito radical já costumava nem ir em consulta comigo, né? Então Hum, hoje eu já o atendimento já é mais variado, estou morando em Niterói, acabei abrindo um consultório aqui em março também, estou atendendo mais no online, então tem gente de todas as modalidades. Vem gente do triatlon, vem gente da musculação, mas ainda vem muita gente do crossfit também. Então a primeira pergunta é sempre essa, mas eu posso treinar em jejum? Mas eu posso treinar sem carboidrato? Eu não vou ter uma tela preta, né, um apagão ali, morrer? E aí vem toda a explicação da transição de metabolismo, né? Então eu gosto, até quando eu entro em primeira consulta com os pacientes, e hoje vêm as pessoas atrás da estética e depois começam a trazer mãe, pai, primo, papagaio, tio, avô, né? Então a gente não fica só na esportiva, até por conta disso o perfil tem mudado e eu tenho atendido mais obesos, mais sedentários, pessoas com quadro de diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, AVC, Parkinson, enfim, vai aumentando aí o leque de pacientes, né? E eu gosto de explicar bastante sobre a questão dos combustíveis. A gente é flex,
mas existem os combustíveis mais interessantes para o corpo, mais eficientes, e os não tão eficientes, que é a história da glicose, do carboidrato, da frutose, né? Uhum. Então, quando eu gasto um tempo para poder explicar que a gente consegue fazer uma transição de metabolismo, se a gente para de oferecer a glicose, para de oferecer o carboidrato, o corpo vai se virar para conseguir uma outra fonte de energia, né? Que a gente tem gordura no nosso corpo inteiro, seja dos nossos adipócitos ali, da nossa reserva energética, seja das nossas renovações celulares, né? Uma vez que todas as nossas células são feitas por uma dupla camada de gordura, de lipídios, por dentro basicamente todas as organelas são proteínas. Se a gente tem uma célula velha, uma célula doente, alguma coisa assim, a gente faz renovação e se reaproveita desses conteúdos dela também, né? Então, se você ensina seu corpo a fazer uma transição metabólica, a gente tem uma fonte de energia inesgotável praticamente no corpo, né? Que Exato. é o que fazia com que os nossos ancestrais pudessem ficar, às vezes, 10, 15 dias em jejum, enquanto não caçavam nada para comer, né? Ou essas histórias mais bizarras que a gente ouve de, infelizmente, um desabamento, alguma coisa assim, encontra a pessoa que estava 4, 5 dias soterrada, viva. Então, se a gente não tivesse mecanismos, né, para tolerar longos protocolos de jejum ou fazer alguma atividade de jejum, nem evoluído como espécie nós teríamos. Sim. Então, pensando de forma ancestral, você é uma das pessoas que eu conheço que mais estudam esse tema É, também, né? A gente veio de muito mais escassez do que abundância, então todos os nossos mecanismos estão voltados para você performar numa situação de escassez de forma a sobreviver, né? Então, se você ensina, dá. Agora, eu não faço de hipótese alguma, numa primeira semana de intervenção nutricional, colocar uma pessoa para já treinar em jejum antes dela fazer a transição da certa adaptação, né? entendi. Então, eu sempre peço para, caso a pessoa treine de manhã, por exemplo, ela começar a testar treinar em jejum a partir da segunda, terceira semana de dieta. Porque aí eu sei que ela já fez a transição, porque eu prefiro entrar com a carnívora já de sola, tá? Eu Ah, sei tá. que não é a opção da maioria dos profissionais, mas eu Uhum. prefiro já partir para uma dieta de exclusão, até por uma questão psicológica, e que eu acho que é melhor, sabe? Se o paciente vem e cada vez que ele vem você tira um item, então ele vem, hoje a gente vai tirar o glúten, É como próximo a se gente você vai tirar. estivesse cortando um pedaço do corpo aos poucos, né? Melhor Pois tirar é, o espaço logo, né? na próxima ele já vem chateado, né? Fala, nossa, o que que ela vai me tirar agora? O ar? A Fazer graça alguma de coisa. viver? Né? É, Então eu já prefiro explicar tudo, né? Eu sou fã da dieta carnívora por ela ser extremamente anti-inflamatória, não fermentativa, então a pessoa já vai ter aquela percepção de melhora de azia, de digestão, aquela sensação de empachamento já vai desaparecer na primeira semana, os gases já vão embora na primeira semana, o intestino oscila na primeira semana, mas depois ele normaliza. A pessoa começar a entender que fezes é resíduo do que não absorveu, né? Se ela precisa ir várias vezes ao dia no uhum. banheiro em grandes volumes, talvez esteja entrando muita coisa que não deveria entrar, Exato. né? Se a gente tiver uma alimentação mais densa nutricionalmente. O pessoal adora ver um cocôzão bonito, né? O pessoal Pois adora ver um... é, Impressionante. como se para dizer que você tem um intestino que funciona bem, você precisa ir ao banheiro todo dia. E não é bem por aí, né? Tem várias pessoas que vão todo dia e vão com quadros de diarreia, de síndrome do intestino irritável, ou constipam, fazem bolinha cabritinho todo dia. Isso não quer dizer que o intestino dela seja bom. Assim como tem pacientes meus que vão a cada 2, 3 dias, o famoso Bristol 4, né? O bananinha madura, fezes Aham. clarinhas, macias, sensação de esvaziamento completo, como deveria ser, né? Hoje a gente tem gente tomando medicamento para ir ao banheiro, medicamento para acordar, medicamento para dormir, para fazer as coisas que seriam normais da espécie humana. Não está Exato. muito normal isso, né? Embora seja comum, não é normal, né? Aquela velha história do normal e comum. Então, eu gosto de entrar já com a carnívora de cara por conta disso. Ela dessensibiliza aqueles receptores opiáceos que a gente tem ligados a açúcar, ligados a glúten, a droga, comportamento de compulsão alimentar, a vontade de chocolate, de doce, de pãozinho. Em uma semana, duas, desaparece quando você coloca a pessoa já de cara em carnívora. Ela começa a entender o que é saciedade de verdade, porque gordura e proteína geram saciedade, né? Carboidrato É. não. E como não existe compulsão alimentar por gordura e proteína, né? Eu brinco que a gente nunca vai ver alguém estressado ou triste e falar, me dá um filé mignon aqui, me dá um abacate, pelo amor de Deus. Isso não Não, não acontece. É funciona. sempre um carboidrato. Então, eu acho que a pessoa começa a entender, poxa, realmente eu como as minhas emoções, realmente o carboidrato não gera saciedade, realmente quando eu como proteína, né, e gordura, eu me sinto saciado por mais tempo.
naturalmente as pessoas vão pulando os lanches intermediários. Então eu gosto de, na primeira semana, deixar lá café da manhã, almoço, opções de lanche da tarde, jantar dentro da dieta carnívora. E a partir da segunda semana já começar a tentar pular uns 2, 3 dias, ou o café da manhã ou o jantar. Lembrar que o jejum ele se adapta à pessoa e não a pessoa se adapta ao jejum, né? Tem gente que tem Isso. apetite de manhã, não tem tanto apetite à noite, então não teria problema ela pular o jantar, embora o mais comum, e talvez até o mais fácil, uma vez que você está dormindo parte desse jejum, seria pular o café da manhã, né? Sim, sim, sim. E normalmente a partir da terceira semana eu abro o leque para reintrodução das folhas, dos legumes dentro das cetogênicas, mas de uma forma opcional, não obrigatória. Então, o Você- que eu vejo na prática, Não, diga, pode. Henrique, Desculpa. o que eu vejo na prática é que quando a gente abre o leque, a maioria das pessoas já não fazem muita questão de ter uma alimentação tão rica em legumes e folhas e acabam ficando mais para carnívora ou tal do carnivorice que a gente fala, né? Então, assim, um pouquinho de É. abacate, um pouquinho de castanha, um pouquinho de tomate, Uhum. de pimentão, mas sempre com muito mais carnívora do que outra coisa. E o que eu vejo também em termos de volume de perda, lembrando que tudo depende do quanto a pessoa tem para perder, vão de 7 a 10 quilos em 2 meses brincando, sem passar Entendi. fome, sem Sim. aquele aspecto de doente, de perda de massa muscular, né? Com, muito pelo contrário, com relatos de que a TPM melhorou, de que não toma mais remédio para cólica, no caso das mulheres, a questão do intestino que regula, um foco maior no trabalho, na parte cognitiva, como melhora, o sono de melhor qualidade, uma performance no treino melhor. Isso sem falar nas remissões de síndrome metabólica, de diabetes, que eu já pude Sem dúvida. acompanhar, nos desmames de um monte de medicamento aí, que eu já pude acompanhar também. São mais de 3 mil atendimentos, né, até hoje, nesses 6 anos de consultório. Muito bom. E cada consulta quase 2 horas, então são quase 7 mil horas aí É um de bocado de horas de história voo. para contar. Me fala, Exatamente. aproveitando que você tocou nesse ponto da sua experiência, como é que você vence a barreira, ou se é que você encontra essa barreira, da questão que eu acho que seja, pelo menos no que eu tenho observado e na minha própria experiência, a maior barreira para a dieta carnívora, que é a questão social. Porque você nem sempre vai para churrasco, né? Às vezes você vai ser convidado para um aniversário na pizzaria, né? Exato. Como é que você, como é que você vence essa barreira? Que dicas, né? Se você puder dar umas 2 ou 3 dicas legais aí, como você vê isso aí? Legal. Ó, eu não sou muito a favor da pessoa ficar em casa, dentro de uma bolha, só porque ela começou uma dieta, porque a vida não é assim, né? Então, se você ficar em casa evitando todos os convites, quando você voltar para eles, você não vai saber se comportar. Então, melhor aprender a se comportar dentro do circo pegando fogo, né? Eu prefiro dessa maneira. Então, o que que eu oriento as pessoas? Lógico, os primeiros 15 dias é restritivo mesmo. Se tiver que dizer não a algum convite, infelizmente vai ter que acontecer, porque é aquela fase principal ali de transição de metabolismo, a É. pessoa está demorando já para se adaptar, de repente, a hora que ela está se adaptando, vai, entra um carboidrato, aí voltam todas aquelas vontades. Então, a gente tenta negociar que os primeiros 2 meses sejam mais restritivos. Mas a gente entende que existe vida social e que às vezes vai acabar tendo um aniversário, algum evento que não tem muito como fugir. Então, dentro disso, a gente combina algumas dicas, né? Primeiro, se der, vai só na proteína. Então, é uma pizzaria, come só o recheio. Se alguém se ofender, paciência, né? Por causa da questão da massa, tem gente passando fome. Mas aí, nesse caso, gente, eu penso assim, antes no lixo do que em mim, sabe? Então, se a gente já entendeu que aquilo não é legal, não é legal e ponto, né? A gente tem que aprender Uhum. também a falar não. Eu acho que boa parte do sucesso de uma dieta é a pessoa aprender a ter autocontrole e falar mais não, né? Porque a gente não fala. Então, eu não quero me indispor com a pessoa, então eu vou aceitar. Mas você está fazendo um processo de educação alimentar, você quer emagrecer, você gastou com um profissional, com nutrição, você às vezes gastou com uma fórmula, não podemos ser tão incoerentes assim, né? Então a gente tem que também puxar um pouquinho a rédea para o que a gente quer e assumir a responsabilidade, porque se alguém tem que controlar o que entra dentro da boca da gente, somos nós, né? Ninguém vai fazer isso por nós se a gente não aprender a fazer. Então, tem um pouco desse ponto, né? Até na avaliação física, às vezes a pessoa fala, eu odeio essa dobra da barriga. Eu falo, odeia mesmo? Porque se odiar mesmo, a gente vai ter que fazer o que a gente combinar aqui. Mas, enfim, né? Entendo que às vezes acontece de escorregar. Então, a gente tenta combinar algumas situações. Uma delas, né?
pessoa às vezes que já faz jejum, já está habituada, tentar chegar em jejum para essa refeição mais festiva, porque pelo menos ela já chega numa restrição calórica, talvez, dependendo da janela de jejum, por exemplo, um jejum de 24 horas, já foi embora o estoque de glicogênio hepático, então parte daquela glicose, daquela frutose vai ser para repor esses estoques, o impacto, né? Eu brinco que o CEP desse carboidrato é um pouquinho melhor, né? Se não é uma pessoa que faz jejum, por exemplo, tentar chegar naquela refeição com uma restrição calórica, eu acho que vale a pena, sabe? Estou fazendo uma dieta cetogênica. A dieta cetogênica é mais gordurosa, né? Nossa moeda energética é a gordura, então tem um percentual maior de gordura. Mas é um final de semana, vou comer uma pizza, vou sair, vou fazer alguma furada de pé na jaca, faz uma restrição calórica nesse dia. Vai para peito de frango, vai para peixe branco, não acrescenta abacate, não joga queijos amarelos, não joga esse extra de gordura para chegar numa restrição um pouco maior durante a refeição, para tentar evitar somar gordura e carboidrato, porque o impacto tende a ser pior, né? Poxa, não deu para fazer nada disso, e é uma pessoa que treina, vamos tentar chegar nesse dia treinados, pelo menos, de musculação de preferência, porque tudo bem, a gente fala que o carboidrato não é necessário para o ganho de massa, mas ele é um sinalizador de insulina que é anabólico. Então, se tem um Uhum. momento onde esse carboidrato, né, seja ele de alto ou não índice glicêmico, o impacto não vai ser tão ruim, seria num pós-treino. Pelo menos você criou um cenário meritocrático para ele entrar, né? Se nada disso deu certo, aí às vezes a pessoa pode treinar no dia seguinte, musculação pesada, já está com os estoques de glicogênio aqui em cima, já enfiou o pé na jaca mesmo, pelo menos treinaria com um pouco mais de força, ou fazer um jejum mais longo no dia seguinte, para voltar aos níveis de insulina nos parâmetros mais baixos, voltar a sinalizar aquela escassez, ou de repente um cardio longo de baixa intensidade, para ficar mais em zona de beta-oxidação, queima de gordura, para voltar para a cetose mais rápido. E eu sempre Entendi. explico, né? Varia muito de pessoa para pessoa. Já fiz vários testes, já usei medidor contínuo de glicose, já fiz testes com furadas de dieta para ver quanto tempo eu levava para voltar em cetose. Não depende muito. Às vezes um dia, às vezes três. Então eu tento negociar com os pacientes que deem intervalos entre entradas de carboidrato de pelo menos 5 a 7 dias, para a gente garantir que já está voltando para o estado de cetose. E isso já pensando numa fase de manutenção, né? A pessoa já não tem grandes pretensões nem de ganho de massa ou nem de perda de gordura. Mas se ela ainda está no processo de emagrecimento, a gente tenta aumentar um pouco mais essas entradas de carboidratos, passar mais, né, no caso, porque senão ela está mais voltando para a cetose do que em cetose nutricional. Aí já não faz tanto Entendi. sentido quando a gente pensa nela como uma estratégia de emagrecimento. Mas eu tento combinar essas coisas e quando a pessoa é muito planejada, dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Chega em jejum, faz a refeição, off, dia seguinte treina, ou já chega em jejum treinado, e no dia seguinte treina também, ou aumenta a janela, e aí você consegue ter vida social sem estragar o teu estilo de vida, né? Não é nem dieta. Você continua tendo todos os benefícios de uma dieta mais cetogênica, mais carnívora. Vez ou outra você vai lá, faz o seu social, vai ter alteração intestinal, talvez dê uma fermentada, tem um pouquinho mais de gás, às vezes um quadro de enxaqueca. E a gente começa a pesar até, né? Até que ponto vale a pena. E acho que isso ajuda também a você não ficar furando a dieta toda hora, sabe? Por qualquer coisa. Uhum. Uhum. Carol, me fala o seguinte, dentro da tua metodologia, dentro da tua experiência, você usa algum suplemento? Você sugere algum suplemento? Como é que você vê os suplementos Então, da dieta carnívora ou dentro de uma maneira geral dentro da tua prática? meu uso tanto de suplemento como probiótico e manipulações, né, fórmulas fitoterápicas, tudo reduziu bastante depois que eu fiz a alteração para carnívora cetogênica. Eu até brinco que quando a gente pensa num cenário vegetariano, vegano, você precisa suplementar muita coisa por ser uma alimentação antinatural, né? Embora tenha alguns benefícios quando a gente compara com uma alimentação junk food, né? Mas ela Uhum. não é uma alimentação natural. Mas quando a gente compara com a carnívora, não. Então, o que eu fui ver em exames meus, alteração em vários perfis para melhor, né? Então, enzimas hepáticas baixas, perfil de inflamação baixo, uma tireoide que trabalha mais tranquila, né? TSH e T3 controlados, insulina baixa, zero resistência à insulina e zero deficiência nutricional também. Então, eu sempre explico para os pacientes que valor de referência de laboratório é em cima de média populacional, não é em cima de estudo científico. Né? Esses valores são mexidos de acordo com a média. Quando a média piora, os valores aumentam ou reduzem, eles ficam mexendo nessas réguas.
e às vezes a gente interpreta ali um nível baixo de ferro como uma deficiência de ferro, aí você vai olhar lá o hemograma da pessoa está normal, ela está ganhando massa muscular, ela está forte, então tem que saber interpretar tudo ao mesmo tempo, né? Os sintomas que a pessoa traz, os números de uma avaliação física ou a performance no treino e também o número dos exames. Então, hoje eu não suplemento praticamente nada, suplemento um pouco de ômega 3, mas de forma, não digo aleatória, mas eu não sou tão regrada de tomar todos os dias. Então, eu tomo ômega 3, vitamina D, e às vezes faço um pouco de cúrcuma ou de coenzima Q10 e fico variando um pouco nessa suplementação. Mas o whey protein tem mais de 2 anos que eu não tomo, não que eu não prescreva, né? Mas eu, como faço uma refeição só por dia, isso acaba trazendo uma é quase que uma celebração da vida toda vez que eu vou me alimentar, né? Porque como não é Né? só mais uma refeição do dia, eu tenho que pensar muito. O que eu tô com vontade de comer hoje? Porque se eu colocar qualquer coisa hoje, eu só vou poder matar minha outra vontade no dia seguinte. Então eu sempre penso muito bem como que eu vou me alimentar, tenho prazer nesse processo de escolher, fazer, decidir o cardápio e como a alimentação carnívora ela gera muita saciedade, não teria espaço para entrar uma suplementação, a menos que eu não conseguisse comer a quantidade necessária. Então, assim, tem pacientes meus que eu prescrevo whey protein, e alguns, inclusive, que eu entro com creatina, com BCAA, com glutamina, mas depende muito do caso. Normalmente, perfil mais ectomorfo, que é o famoso magro de ruim, que a gente brinca, né? Tem uma dificuldade maior de ser, tem uma dificuldade maior de ganho de massa muscular, às vezes não consegue comer grandes volumes de proteína, né? Então, imagina, você mede quanto, mais ou menos? Eu tenho 1,72. Um sete E dois pesa hoje eu tô pesando 73 73, imagina. O mínimo que a gente teria que pensar seriam 2 gramas por quilo de peso, né? Vai chegar em 140, 150 gramas de proteína por gramas de dia. proteína. Daria pelo menos uns 700. 600, 700 gramas de carne, né? Pois é, né? Eu tenho pacientes que conseguem, tá? Comer 700 gramas de carne numa Minha sentada só. média, média em uma das minhas refeições, é porque eu sou magro de ruim mesmo, Ai, meus né? parabéns. Ruim mesmo. Porque eu consegui, pra você ter uma ideia, cara, eu consegui chegar a 78 quilos agora, há 2 meses atrás. Aí peguei chikungunya e perdi 4 quilos. Putz, é uma luta, Eu né? tava aqui, né? Putz, tô legal. O braço deu uma engrossadinha. Peguei... Mas foi assim, rápido. É incrível. Mas a minha média de almoço é a minha refeição principal. Normalmente eu faço jejum no café da manhã e meu jantar é, às vezes, coisinha pouca. Meu jantar não é muito forte. Eu faço quase um OMAD, vamos dizer assim. Mas o meu Uhum. almoço é de 850 a 950, 1 quilo de carnes. Né? Eu sempre Aí boto muito. sim, Eu como bem, eu como bem. Como bem. O estômago, o aí é de se estômago, aplaudir. o Na estômago velhice aguenta. dá, né? Mas, assim, quando a gente para pensar, não é fácil, realmente. Não é fácil. Pegar uma pessoa que come bem assim, não é fácil. Não é fácil. Então, quando tem uma pessoa. E engraçado, tem muito homem que tem estômago de passarinho, viu, Henrique? Eu não tinha Sim, muito essa noção, sim. mas tem muito. Tem paciente meu que não consegue comer 250 gramas de carne numa refeição. Aí não tem jeito, né? Tem. E aí, se a pessoa também está num processo de emagrecimento, eu quero fazer no mínimo 16 a 18 horas de jejum com ela, o que já diminui muito a minha janela para poder distribuir comida. E aí eu acabo entrando às vezes com whey protein, aproveita ali o pico de insulina que o BCA vai dar um pouquinho, e às vezes até o uso de 20 a 40 gramas de carboidrato líquido num pós-treino de um ectomorfo, às vezes eu entro e não chega a quebrar cetose. Tem alguns pacientes meus que fazem as medições, tudo, e conseguem se beneficiar um pouquinho só daquele pico ali de insulina pós-treino, Uhum. pela dificuldade de segurar a massa muscular, né? E ainda assim se beneficiando do jejum ou da própria Entendi. estratégia da dieta cetogênica. Mas hoje eu uso o suplemento mais nessas situações. Se não dá para entrar comida, vai, né? E se vem um quadro, aí já pensando em fórmulas, né? Se vem um quadro de queda de cabelo, imunidade baixa, que a gente tem pegado Uhum. muito pós-Covid disso, né? Aquela Sim. fadiga crônica, aí às vezes eu entro com alguma suplementação de vitaminas e minerais, principalmente para quem não gosta muito de vísceras, que infelizmente é um paladar que a gente foi perdendo, né? Certo estavam os É nossos verdade. avós, que ficavam enfiando o fígado na nossa goela, né? Ah, Hoje em dia
Ah, eu não gosto de fígado, que pena. Mas para quem gosta, pelo menos uma vez na semana ou a cada 15 dias, é o melhor multivitamínico que tem. Então, Tem, dificilmente eu preciso suplementar alguma coisa quando a pessoa come vísceras, né? eu Quando recomendo, não, às vezes uma vitamina C, alguma coisa assim. nas minhas orientações gerais, eu sempre digo assim, fígado 3 vezes na semana, para ver se a pessoa come uma vez, entendeu? Exato, porque pelo menos uma, né, mínimo Pelo menos nas uma vez. estrelas, né? É. Porque fígado é um Não, é negócio, exatamente isso. é assim, toda vida que eu falo do fígado eu me empolgo, porque fígado é fantástico, entendeu? E olha que É, eu não sou o cara que ama fígado. Eu como sim. muitas vezes por obrigação. O sabor é mais ou menos agradável, mas se botar fígado e picanha para mim, eu vou preferir picanha. Não tenha Ah, dúvida. lógico, Mas lógico. em termos nutricionais, não tem é sem comparação. Sem comparação. É Fala sem um pouquinho. comparação. Você fez uma boa transição, ou está fazendo uma boa transição do perfil das pessoas que você atende, né? Sim, De uma parte mais esportiva para algo mais voltado para a saúde. Como é que você vê essa exato. transição? E hoje você atende online também. Você tem muitos pacientes online? Como é que é a proporção, mais ou menos? Eu estou numa fase mais de transição, né? Eu estou fechando meu consultório de São Paulo, então estou deixando algumas listas de espera, talvez para setembro, novembro, voltando ainda em São Paulo. Mas há um ano eu fiz essa transição para morar em Niterói, né? Meu marido é daqui e durante um ano eu falei, bom, vou fazer uma proposta de... Ele trabalha embarcado, né? Pela Petrobras, então Hum, toda vez que ele embarca, eu ia para São Paulo, ficava 15 dias em São Paulo e depois voltava e ficava 20 dias em Niterói. Então foi bom, por um ano eu vou tocar essa transição, eu vou vir todos os meses para São Paulo. E esse ano acabou agora em julho, né? Essa fase de transição. E agora eu quero me dedicar mais a Niterói mesmo, ao consultório daqui, a online. Então eu atendo bastante gente online, eu já atendia de outras regiões do Brasil e também do mundo. Tenho paciente na França, tenho paciente em Portugal, na Inglaterra, tenho paciente no Canadá, mas tem gente em Campos do Jordão, tem gente em Jundiaí, tem gente em Florianópolis. Então, a pandemia uhum, trouxe bastante isso, né? É mais uma coisa sim. que eu não acreditava muito no mundo online antes da pandemia, gostava muito do presencial e até o próprio CRN teve que voltar atrás da decisão e hoje ficou aí como um carro-chefe o atendimento online. Acho que tem muitos benefícios, inclusive, Sem né, dúvida. principalmente nessa questão de transição de perfil, porque como as pessoas me procuravam muito pela estética, a avaliação física era uma coisa muito importante, né? Ah, qual que é o meu percentual de gordura? Mas se a gente for pensar, primeiro, a gente sabe que a avaliação física, mesmo que seja de 7 dobras ou a bioimpedância, tem viés, né? Então tem aquele desvio padrão ali de 2, 3%, mais ou menos. Mas tem um outro detalhe também que eu vi acontecer muito no dia a dia, tá? Vamos supor, a pessoa chegou lá no retorno, contando aquela história triste, né? Ai, não foi tão fácil porque eu tive alguns deslizes, porque eu furei o pé, porque eu isso e aquilo, conta aquela história. Vai fazer a avaliação física, emagreceu 3 quilos e ganhou 1 quilo de massa. Aí sai toda feliz. Nossa, maravilha! E eu criei um sistema de carimbinhos, né? Então, quando a pessoa vai bem, eu dou uma estrelinha, e quando a pessoa vai mal, eu dou um joinha do mal, assim, na avaliação física. Elas ficam todas felizes ou até preocupadas, né? Só que eu comecei a pensar assim, poxa, você está fazendo a dieta, você está se sentindo melhor, você está dormindo melhor, você está treinando melhor, você está sentindo suas roupas mais folgadas, você se olha no espelho e se vê. As pessoas falam que você emagreceu e você não acha que você emagreceu. Você precisa de uma avaliação que alguém faz para provar para você que você emagreceu, a partir dali você fica feliz? Não deveria ser assim. A gente não Não deveria deve- ficar movido só por um número, né? Então, essa perseguição do percentual de gordura é uma coisa que começou a me desmotivar, porque a gente sabe que tem pessoas com um percentual de gordura baixo, só que a distribuição da gordura é ruim, né? Então, não é só uma questão de ter um percentual de gordura baixo, né? Aonde está esse percentual de gordura? É visceral? Né? Ou ele está na região do abdômen, ou ele está distribuído no corpo inteiro. Como é que é isso? Uhum. Né? Então, quando eu comecei a mudar mais para esse perfil dos sedentários, dos obesos, dos diabéticos, dos idosos, das pessoas com mais comorbidades começaram a me procurar para melhora de saúde, o percentual de gordura não interessa muito. Né? Lógico que a gente quer diminuir circunferência abdominal, que a gente quer Ah, ver hoje me preocupa muito mais números em exames, um gama GT mais baixo, uma ferritina controlada, um PCR baixo, uma insulina baixa, um triglicérides baixo, um ácido úrico baixo, do que um percentual de gordura. Então,
Mudou o meu perfil, né? Acho até minha própria comunicação na mídia social. Eu não sou uma pessoa tão do Instagram, preciso melhorar isso, porque eu sei que o mundo online exige isso, né? Mas a minha comunicação tem sido muito mais em cima de saúde do que de estética. Embora eu viva o esporte, amo, treino porque eu gosto mesmo, mas eu tenho vários pacientes com resultados incríveis sedentários. Porque naquele momento a atividade física ainda não é possível para ele. Ou porque ele tem Entendi. vergonha de ir para uma região de musculação. Tenho vários pacientes que não tiram foto, que não se olham no espelho nus, que não vão à praia, né? Então, às vezes, a gente olhar para a pessoa que está fora do peso e pôr a culpa nela, ela está assim porque ela é sedentária, porque ela quer, porque ela não tem foco, porque ela não tem disciplina, é muito complicado. Porque boa Uhum. parte a gente sabe que é um padrão emocional, né? Normalmente todo excesso esconde uma falta, né? Então tem alguma questão ali emocional acontecendo, tem todos os gatilhos químicos da própria alimentação que a gente sabe, a indústria alimentícia sabe mais do que a gente e fica fazendo fantoche das nossas emoções e do nosso paladar também. E tem a própria vergonha, né? Ou as frustrações de várias tentativas e erros aí, de vários outros profissionais que a pessoa já passou, já fez dieta, já tomou Sibutramina, já aplicou Ozempic, já tentou de tudo, e faz efeito sanfona e tem uma hora que ela desiste, né? Então não é todo mundo que está acima do peso ou está sedentário por escolha. Lógico que hoje tem esse body positive aí rondando gente, que a gente tem que fazer amizade, que tá tudo bem, você tá acima do peso, que todo mundo é feliz assim, mas não é, porque se fosse assim, meu consultório tava vazio, né? Se todo mundo que tá acima do peso tá feliz com o próprio corpo e super se aceita, não estariam lá, né? Então, quando a gente pensa no dia a dia, de levantar de um sofá, de entrar num carro, de amarrar um tênis, de levantar de uma privada, de tomar banho, das coisas básicas do dia a dia que as pessoas não param para pensar, essa pessoa normalmente não está feliz, né? Ela sabe que ela não está. Outro dia eu atendi um rapaz com duas crianças pequenas. Ele falou: Poxa, eu levei meus filhos naquele brinquedo de pula-pula que está tendo em São Paulo e tal. Eu falei: Eu era o pai que não conseguia brincar com as crianças. Então, assim, né? Esse hoje é mais o perfil do paciente que eu atendo, e isso e mulheres acima de 40 anos, 45 anos, já em quadro de menopausa, precisando às vezes até de uma reposição hormonal. É mais para esse lado de saúde e longevidade, embora eu ainda tenha pessoas do triatlo, eu ainda tenho maratonista, tem crossfitter, tem de tudo, né? Tem Uhum. criança, tem um paciente de 5 anos, de 7 anos, de 70 anos, então o leque é grande, entendeu? Entendi. Mas se eu pudesse te dizer assim, o que eu gosto mais hoje? Eu gosto mais desse público, de reversão de doença, de ficar em cima da questão da saúde. Percentual de gordura baixo, a gente sabe fazer chegar, né? Mas não é todo mundo que vai precisar ficar com percentual de gordura estético, porque talvez tenha que ter mais restrições e às vezes a pessoa não está afim de ter uma alimentação tão Uhum. restritiva por tanto tempo, né? E tudo bem, né? Contanto que ela esteja saudável em exame e nos relatos que ela traz do dia a dia, tá tudo certo. Mas tem que Exato. ser de verdade, tem que estar feliz de verdade. Esse é o Exato. problema. Fala um pouquinho agora dessa novidade que me falou de livro que você está escrevendo. Conta pra gente que história é essa. Pois é, rapaz, eu preciso terminar esse livro. Essa história começou com uma grande brincadeira, né? Um pouco de provocação do meu marido, que ele falava que a gente precisava fazer um livro de receitas e tudo mais. E ele também se tornou um masterchef praticamente nesse período, começou a se aventurar na cozinha. Inclusive, até entreguei meu avental. Hoje, boa parte da cozinha quem toca é ele. E atendendo uma paciente que já veio da dieta low carb, já tinha flertado com a cetogênica também, e ela tem uma mão espetacular para a cozinha, e ela já fazia muitas receitas low carb, e através das nossas consultas, tal, ela eliminou mais de 10 quilos, ficou super feliz com a dieta cetogênica carnívora, e brincando um dia a gente falou, poxa, a gente podia ganhar dinheiro, sei lá, com um livro nas Ilhas Maldivas, brincando, né? Groselha, imagina dinheiro, Ilhas Maldivas, livro não é bem assim, né? Mas começou essa história, fala, poxa, vamos fazer um livro de receita, de coisas práticas do dia a dia, porque não dá para ficar inventando moda. Tem que ser o sal do Himalaia colhido do vulcão da Sicília, não dá. Tem que ser coisa prática, né? Tanto a própria proposta de uma dieta carnívora, de jejuns longos, é muito prático. Você não tem que ficar Sim. refogando legumes, limpando, descascando coisa, né? É muito prático. Então a ideia começou por aí.
Mas eu falei, poxa, eu não quero só fazer um livro de receita, eu quero contextualizar um pouco, quero explicar um pouco o que é dieta ancestral, o que é dieta cetogênica, o que é dieta carnívora, quais são os jejuns, quais são os males do carboidrato, mas ao mesmo tempo eu não quero ir para o lado científico, né? Não é um livro para nutricionistas, é um livro para uma pessoa leiga, que ela consiga entender qual que é a lógica daquilo e através do próprio livro ela já comece a melhorar a própria alimentação. E um dia ela vai individualizar isso com algum profissional, comigo ou com alguém da área, né? Então o livro começou a tomar um tamanho um pouquinho maior do que eu imaginava e com isso começou a Legal. atrasar um pouco, né? Mas eu diria que falta aí 30% só do livro para terminar de concluir. E meu objetivo é lançar ainda esse semestre, se tudo der certo. Que legal, que legal. A ideia é lançar ele de forma física e virtual ou só virtual? Física. Na verdade, eu estou pensando só em físico e enviar, porque assim, isso até é uma ideia da própria Andrea, que é a minha paciente, barra amiga, barra sócia do livro, né? Que como cozinheira é muito melhor você ter o livro físico em mãos para levar para a cozinha, para levar para os lugares, do que você tê-lo só em PDF. E eu não sou a pessoa que consegue ler muita coisa em PDF também, né? Você vê que tem um monte de livro aqui, tem um monte de livro no consultório, tem mais um negócio gigantesco de livro aqui em volta de mim. Eu gosto do livro físico, então a ideia é lançá-lo físico e enviar via Sedex. Lógico, talvez eu tenha que trabalhar o online para quem é de outros países, né? Talvez a logística Uhum, fique um pouco uhum. complicada para envio, mas a princípio o foco maior é nele físico mesmo. Que legal, que legal. Muito bom mesmo. Aí a ideia é publicar até o final do ano. É, já tá com capa feita, toda a parte das fotos já foram tiradas, o layout já está tudo pronto, a introdução e alguns capítulos também. Então, assim, falta só realmente terminar. Eu estava em fase de transição de consultório, puxando Uhum. meu CRN para Niterói, toda aquela parte burocrática, né, dos bastidores, acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, eu dei uma congelada nisso, mas os próximos 2 meses eu quero ver se eu intensifico para lançar no máximo até novembro. Que aí tem Ah, parte de impressão, né? Eu acho que entre gráfica e lançamento vai pelo menos um mês e meio. Mas tá muito em legal. vias de. Tá em vias de. Muito legal. Combinar quando tiver a noite de autógrafos, quem sabe se vai ser em Niterói, quem sabe eu não consigo estar aí com minha namorada para participar também, vai ser legal. Poxa, vai ser muito Ah, legal, viu? Vai ser uma minha honra. namorada não As- conhece o Rio de Janeiro, então ela ia amar. Aí, que Aproveitar e juntar, maravilha. né? Poderia juntar. Não, Seria muito legal conhecer tudo você bem que vocês pessoalmente. já estão. Ah, vai ser para mim vai ser uma honra também. Vocês já estão em região de praia, né? Mudar um pouquinho aí a temperatura da água, vir para Niterói. Verdade. Mas pode Legal. ser que eu faça também uma noite de autógrafo em São Paulo, né? A princípio, o Hum, projeto inicial era fazer o lançamento lá em São Paulo, então tudo vai depender. Talvez tenha espaço para fazer duas noites de autógrafo, quem sabe. Mas uma delas vai ser em São Paulo, com certeza, porque boa parte da minha história está lá também de atendimento, né? Niterói eu estou há um ano começando aqui, entendi. então tem muita gente que eu atendo lá que eu tenho certeza que se eu não fizer uma noite de autógrafo, Vai minha ficar. orelha vai esquentar de madrugada, sabe? Carol, o pessoal te encontrar para marcar uma consulta, para conversar com você, o melhor via qual é? O Instagram? Instagram, lá no Instagram tem o Linktree, aí já vai direto para o WhatsApp do consultório, mas também tem na descrição o telefone do contato e também pode me chamar em inbox que eu respondo, direciono, o que eu puder É você ajudar, eu estou à que o disposição. Instagram tem uma empresa. Sou eu mesmo, por incrível que pareça, né? Sou eu mesma, não tenho ninguém cuidando do meu Somos Instagram, nós, né? então Cuido do meu. O meu Instagram para mim é minha joia, entendeu? Eu gosto de cuidar dele, por isso que eu gosto de fazer as coisinhas bonitinhas, não sei o quê. É a minha paixão, eu gosto muito de fazer, né? Acaba tomando um tempo danado, né? Mas, ó, ainda mais o seu, né, Henrique? Meus parabéns, porque tem muito obrigado. conteúdo, você explica muito, tudo tintim por tintim. Como eu não sou a pessoa que explica tanto, eu viro e mexo, printo o seu e mando lá. Pessoal, segue, conta o teu Legal. Instagram para os meus pacientes, porque aí eles vão ver essa parte mais densa contigo, Opa, entendeu? né? Vai a informação boa, esse é que é o objetivo. Minha querida, a gente já está chegando aí 1h30 de live. Se duvidar, a gente fica aqui a noite toda, porque eu adorei conversar com você. Mas, Que assim, eu bom, quero obrigada. seu tempo, né? Fala um pouquinho, eu queria que você deixar sua mensagem para o pessoal. E, assim, como nerd convicto, que adora livro, já vi que você adora livro também,
Então, eu sempre peço indicação de livro, né? Indicação de livro que marcou a sua carreira. Não necessariamente livros de nutrição, pode ser um livro da área que você achar mais legal. Se você puder dar uma recomendação aí para mim, se eu não tiver lido, e para a galera que está com a gente, por favor. Maravilha. Então, a parte da recomendação do livro já vai também com uma dica para todo mundo. Acho que a gente tem que ter o nosso senso crítico muito elevado, né? Esse é um ponto onde tem se perdido muito. Parte disso é culpa da tecnologia, né? A gente tem muito acesso à informação, mas ao mesmo tempo tem muito acesso a qualquer tipo de informação, né? Então, essa falta da criticidade de quando você escolhe uma notícia, se você vai acreditar naquilo ou não, eu acho que as pessoas têm que ter esse senso crítico mais apurado, ir atrás de informação, testar em si antes de falar que não presta ou não funciona, e sempre lembrar que contra fatos não há argumentos, né? A prática clínica, ela supera qualquer tipo de estudo científico, qualquer tipo de mecanismo que a gente esteja tentando explicar, uma vez que na prática você está vendo que a coisa é diferente. Então, deem uma chance, eu acho que é isso, sabe? Estudem mais a questão da ancestralidade. A gente só ficou mais inteligente de lá para cá e dominou a tecnologia, mas o nosso corpício, nossa fisiologia continua exatamente igual, nada mudou, né? Então, é entender como que a espécie humana deveria se alimentar. Toda vez que a gente se afasta disso, começa a gerar problema. Então, aí as tribos que a gente estuda hoje em dia, né? Os Maasai, os Sambus, os Hadza, os Inuits, que se alimentam basicamente como os nossos ancestrais, não tem todos esses quadros de doença que a gente tanto teme. Então, acho que é mais isso, criticidade, teste e antes de falar qualquer coisa, se funciona ou não, e sair um pouco desse processo de vitimização que a gente tanto sofre hoje, né? Eu venho em processo de autoconhecimento, terapêutico, tudo intensificou muito mais com a pandemia, mudou minha vida, muda a vida de todo mundo que começa, né? A tomar mais controle da sua própria vida, das suas próprias rédeas e entender que, independente de terem culpados ou não, de você saber se aquilo é certo ou não, ou ser responsável por aquilo ou não, se aconteceu na sua vida, é responsabilidade sua. Né? Então, com isso, eu indico esse livro que eu acho incrível. Vou ter que falar um palavrãozinho aqui na nossa live, mas é A Sutil Arte de Ligar o F. Tá? Eu acho, É muito bom mesmo. esse livro eu acho incrível. Né? É um estoicismo Você já viu o moderno, segundo? né? Eu não li o segundo, é o da Já. capa azul. Capa Como é o nome? azul. Acho Eu que é não o lembro. Agora. Tinha ele aqui pertinho de Agora, mim, não sei onde ele agora tá. fudeu também no livro. Acho, não sei se agora fudeu. Agora, Acho que agora é. fudeu geral, alguma coisa Fudeu assim. geral, é uma coisa assim. É. Eu li Esse esse livro, segundo eu tenho. o azul eu não li ainda, mas o laranja é muito. Eu tenho o Azul, também não li ainda, né? Eu comecei a ler outros livros de estoicismo e aí esbarrei nesse aqui de novo, que eu já tinha começado a ler um tempo atrás, mas não era ainda muito meu momento de ter contato com essa questão. E aí eu voltei e li ele de novo e como ele traz uma linguagem muito mais moderna, né? De Sim. tecnologia, de internet, de Hum, trabalho, eu acho que fica mais fácil das pessoas entenderem qual que é a ideia do estoicismo, né? Que você não sim. é você ser extremamente conformado com tudo, mas você entender que se você não mudar, nada, o mundo não vai mudar, né? Que a gente não consegue mudar as coisas que acontecem com a gente ou evitar que elas aconteçam, mas a gente consegue decidir como que a gente vai reagir a partir daquilo, né? Então, e isso se aplica para a nutrição, isso se aplica para o emagrecimento, isso se aplica à saúde e a tudo, né? Ah, mas é difícil. Não é difícil para todo mundo. O dia tem 24 horas para todo mundo, a gente tem boleto para pagar, a gente tem vontade também. Por que algumas pessoas têm sucesso e outras não? Né? Então, acho que é mais dentro disso, sabe? Sair desse processo de vitimismo, assumir responsabilidade, ser mais Tá aqui, crítico e estudar, né? digitando aqui o título do livro. Ah, a sutil arte de ligar o F. Não, aqui na minha live pode falar o palavrão, viu? Ah, então maravilha. Vamos lá. A gente até enche a boca, né? A gente vai falar sutil arte de Não ligar é? o foda-se. As pessoas precisam aprender isso, senão não vai dar certo. É. E eu acho assim, é uma habilidade que hoje em dia a gente tem que fazer muito isso, entendeu? Porque o que é que eu observo? Eu observo muitas pessoas que lidam com as coisas e se tocam muito e ficam muito sensíveis. Eu acho que a gente está vivendo uma era
onde a sensibilidade está muito aflorada. E essa sensibilidade, eu não estou falando aqui nada de homem, mulher, nada disso. Tá todo mundo sensível demais. Ninguém pode mais tocar sabe? Ninguém pode mais falar sobre determinados assuntos. Ninguém pode mais tocar em determinados assuntos que sempre tem alguém que se ofende. Eu acho que a gente tem que muitas vezes ligar o foda-se mesmo e fazer o que a gente tem que fazer e fazer o que a gente acredita que é o mais importante, né? Eu acho que é por aí. Exatamente. Muito Exatamente. E bom. a gente não pode esquecer que se a gente se negligencia, às vezes por conta de trabalho e outras coisas, em algum momento a gente adoece no processo e todos os outros pratinhos que você estava tentando aqui loucamente equilibrar vão cair também. Tá? Sim, Então tem que aprender a se amar e fazer a nossa parte, porque ninguém vai fazer por nós. Né? A gente vem sozinho e vai embora sozinho desse mundão. Então, exatamente. acho que esse é o meu recado maior, né? De a gente assumir as rédeas da nossa própria vida, porque embora a longevidade tenha aumentado, a qualidade de vida não, infelizmente. Né? Eu acho que a gente tem que viver até os 90, 100 anos, sim, porém autônomos, sem depender de uma cadeira de rodas, de uma fralda, sem esquecer dos nossos entes queridos, por exemplo. Né? Morrer Exato. feliz e feliz da vida. Acho que esse é o grande Exatamente. segredo da nossa vida. Muito bom, muito bom. Carol, minha querida, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi uma live maravilhosa. A quantidade de assuntos bom que a gente discutiu hoje foi muito legal mesmo. Te agradeço demais. Me coloco à disposição. Se você estiver por aqui com seu marido aqui em Fortaleza, já conta comigo para fazer várias refeições diferentes de Omad, né? Para a gente conhecer tudo Então, aqui. maravilha. Tá certo? Vamos comer vários quilos de carne. E pra gente pegar uns pratos assim bem típicos aqui do Nordeste de Fortaleza, vamos comer buchada, panelada, vísceras de todas as formas, eu acho que você vai amar. Maravilha. Eu tenho Venha por aqui, certeza. tá bom? Olha, se vocês vierem a Niterói também, sejam muito bem-vindos. Tem uma churrascaria incrível para a gente ir aqui também. Que legal, que legal. E a hora que eu lançar o livro, eu aviso. Um vai de presente para você, pode ter certeza. Muito obrigado. Muito obrigado. E obrigada mais uma vez pela oportunidade da live. Foi espetacular, adorei e fico aí à disposição para todo mundo. Se alguém ficar com alguma dúvida também, é só me chamar. Show de bola, Carol. Um abraço grande, boa noite, tá? Para você também. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.